Cláudio Lobo Ribeiro, médico psiquiatra forense e diretor da Vida Mental Clínica e Perícias. Então estamos aqui no canal do youtube.com/Vida Mental e na playlist de Mentes Forenses, Vida Mental Perícias, o nosso podcast. Muita alegria hoje, então recebendo aqui a doutora Nathalie Lima. Doutora Nathalie Lima, ela é uma advogada especialista em direito criminal e em direito médico. E disto, ela fez uma composição de conhecimentos, práticas, ensinos e também tem a mentoria do direito penal médico na prática, voltado para advogados, essencialmente, e também para gestores hospitalares, médicos peritos e advogados que interessam nesta causa. Então, doutora Nathalie Lima, muito bem-vinda ao nosso podcast Mentes Forenses. Doutora Elde, é uma honra estar aqui no podcast, a convite do senhor, para falar um pouquinho sobre esse tema que é tão pouco visto pela população, pela parte dos advogados, até mesmo pelos médicos, que é algo novo e tem poucos especialistas atuando nesse cenário. E muito obrigada pelo convite. Não, alegria nossa. Muitas vezes nós começamos a parceria a partir do podcast. No caso da doutora Nathalie Lima, nós já temos uma parceria em andamento, já trabalhamos juntos em casos muito complexos e com a performance advocatícia de excelência. Me lembro assim de situações onde eu vi presencialmente, não telepresencialmente. E a senhora atuando com todas as forças em defesa de seus clientes, especialmente na garantia do direito à saúde. Não é porque o indivíduo está sendo submetido a uma questão jurídica que ele deixou de ter possibilidade de acesso às garantias fundamentais dele. Doutora, normalmente, nós médicos conhecemos as questões que somos questionados em relação à imperícia, imprudência e negligência. Às vezes, os conceitos que nós médicos temos desses termos diferem um pouco do entendimento, da compreensão, da interpretação advocatícia. Como que a senhora traz na linguagem jurídica esses termos em relação à imperícia, imprudência e negligência? Perfeito, doutor. A gente vê de uma forma um pouco realmente diferente da parte médica, mas basicamente seria assim, a negligência é quando o médico deixa de fazer algo que expõe em risco o paciente. Já na parte da imperícia, é a falta de habilidade para lidar com aquela situação com a habilidade técnica necessária. Ele deixa de ter aquele conhecimento. E a imprudência é quando, vamos dizer assim, ele age de uma forma com impulso. Ele faz algo que talvez se ele não tivesse feito naquele momento, ele não tinha exposto o paciente a um risco tão grande. Excelente. Doutora, e também nas faculdades de medicina, de maneira geral, nós temos aulas, discussões, aprendizados e interações com os nossos professores, preceptores, de entender a imperícia, a imprudência, a negligência com os efeitos administrativos no nível dos conselhos regionais de medicina e em situações mais complexas dos conselhos federais, aliás, aí é singular, do Conselho Federal de Medicina. Nesse sentido, na perspectiva do direito médico criminal, quais são as repercussões criminais e também cíveis que acontecem em atos correspondentes a características de negligência, imprudência e imperícia? Doutor, eu vejo da seguinte maneira, todo ato médico que decorre de algo que pode ser considerado crime, ele já gera um fato que pode levar a uma ação civil, a um processo no CRM, pelo mesmo
paciente, pelo aquele fato que ocorreu ali. Então, como seria? Por exemplo, o médico cirurgião realiza uma cirurgia num paciente e por algum erro médico ou por fatos de intercorrências do próprio paciente, esse paciente vem a óbito. Esse médico vem a responder um processo de homicídio culposo. Quando ele está respondendo esse processo de homicídio culposo, a própria família pode entrar com uma ação civil, querendo uma reparação do dano, cobrando, em questões de valores, essa reparação do dano. Então, seria na esfera civil, uma indenização de danos morais por ter perdido aquele ente querido. Já pelo ato do homicídio culposo, é comunicado ao CRM para ver se aquele fato que o médico está sendo investigado realmente foi algo no decorrer da profissão, no ato médico, e se tem alguma irregularidade diante do CRM. Então, a gente até fala que não se trata de um bis in idem dele estar sendo investigado em dois processos, porque um é na seara administrativa, enquanto o outro é na seara criminal. E os dois andam em paralelo. Por quê? Normalmente, no processo criminal, vem documentos do CRM. Às vezes, a sindicância, os prontuários, documentos médicos que estão nessa investigação no CRM. Então, muitas vezes, eu falo assim, não é regra, mas na maioria das vezes, se inicia primeiro o processo no CRM e depois o processo criminal. E eles andam sempre em paralelo. Às vezes o CRM fica aguardando uma definição do processo criminal e o processo criminal pega provas emprestadas desse processo no CRM. Então, um único ato médico ele pode gerar aí até 3 processos, um cível, um processo criminal, um processo no CRM, e dependendo de se ele for prestador, for CLT dentro de algum hospital, ele também pode responder algo na questão trabalhista. Então, um ato pode gerar vários processos. Excelente. Algo muito importante, né, para o nosso público, que a senhora é extremamente pedagógica para que possam tanto os nossos parceiros, profissionais da saúde, né, e do direito compreenderem, como também a população geral, que nós temos um público também muito grande de pessoas que são leigas na temática. Então, sou muito feliz com o modo claro como a senhora está explicando. Doutora, nós temos mais de 40 especialidades médicas, né, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Quais são as 3 especialidades médicas que são mais questionadas, cujos profissionais que atuam na área têm mais probabilidade de sofrerem processos criminais, cíveis, éticos, administrativos, trabalhistas? Hoje no Brasil, os profissionais da área médica que sofrem mais processo normalmente são ginecologista e obstetra, ortopedista e cirurgião plástico. E eu vejo que são essas 3 áreas, porque as 3, eles baseiam-se em cima da expectativa do paciente. Então, o paciente cria uma expectativa de ter uma gestação perfeita, de ter um parto perfeito, principalmente por conta da rede social, que tem demonstrado partos humanizados, que a gestação é maravilhosa. E, às vezes, aquele paciente, aqueles pais que estão esperando que com eles sejam igual não acontece, acreditam, às vezes, que houve uma violência obstétrica ali e, de fato, não foi. A gente, depois que se apura o caso, vê que não ocorreu isso. Na parte do ortopedia, a mesma coisa. O paciente espera que recupere 100% a mobilidade, que volte a ter a mobilidade que tinha antes, e muitas vezes isso não é possível. A ortopedia trata aquela lesão, aquele problema que o paciente tem, só que ele não consegue voltar com a mobilidade que tinha antes. E já na plástica, essa questão do ser perfeito. Então, o paciente idealiza a perfeição e, às vezes, ele acha que o cirurgião errou em não ter atingido aquela expectativa. E o cirurgião, simplesmente, ele foi naquilo que a ciência e a medicina permitiam que ele chegasse. E não naquela expectativa que o paciente trabalhou e idealizou na cabeça dele. Então, eu falo que essas 3 áreas são as que mais sofrem processos justamente pela expectativa do paciente.
Excelente, doutora. E em relação a essa questão especificamente da violência ginecológica, que é um termo que, mesmo eu trabalhando na área há 2 décadas, é muito recente que eu tenho ouvido esta terminologia. Como que é conceitualmente, então, a violência obstétrica ou violência ginecológica, não sei se é um ou outro termo que queremos aprender com a senhora, e quando que tem características que se enquadram um parto, né, uma situação neste conceito, e quando que não se enquadra? Então, assim, a violência ginecológica seria aquilo que ocorre dentro do consultório clínico. O paciente está ali, vai fazer acompanhamento ginecológico de rotina e se sente, vamos dizer assim, violada pelo profissional que está ali examinando, fazendo todo esse acompanhamento dessa paciente. Já a violência obstétrica é no decorrer da gestação e do parto. Então, às vezes, por exemplo, o nenê nasce empelicado. E aí a médica vai lá e rompe. Então, tem hoje entendimentos que ela não poderia estar rompendo essa película. Ela teria que ir esfregando para a película ir se soltando naturalmente. Então, os termos da humanização do parto foi o que foi gerando essa violência obstétrica. Então, é como se o médico tivesse que tratar a paciente com um pouco mais de zelo, um pouco mais de cuidado, para evitar essa questão da violência. Não seria uma violência de agressão de fato, do médico ir lá e agredir aquele paciente, mas sim não fazer com que aquele momento tão difícil e tão único na vida daquela paciente não seja marcado por algum ato que ele pratique ali. Então, é um parto normal, que ele haja com mais prudência, mais cautela, seja mais próximo daquela paciente, tratando ela com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais humanizado. E quando se trata de uma cesárea, a mesma coisa. Não esquecer nada dentro da paciente, que é o que se espera normalmente de um bom médico, ter o cuidado com a família que está ali, tratar aquela paciente num momento delicado e único da vida dela. Então, às vezes as pessoas ouvem esse termo e entendem como se fosse o médico agredindo aquele paciente, mas não seria uma agressão, às vezes, física, mas muitas vezes até moral, na circunstância que a paciente está ali, porque ela está numa situação de vulnerabilidade. Ela está num processo de parto, que ela está mais delicada, está mais vulnerável. Então, é o momento ali onde, às vezes, uma palavra que o médico conduz diferente para aquela paciente, ela se sente lesionada moralmente. Excelente. Então, na verdade, eu tinha dúvida se era um ou outro termo. Então, estão aí os 2 termos, tanto da violência ginecológica como também da violência obstétrica. Doutora Nathalie Lima, a medicina é uma profissão, né? É uma atividade laborativa de meios e não necessariamente de fins. Ou seja, por mais que o médico médica preparada cientificamente, teoricamente, na prática, com uma boa formação, bem intencionado, com esforço, com humanidade, mesmo assim, naturalmente, muitos procedimentos, muitas atuações, muitas prescrições, muitas decisões e ações médicas, elas não geram os resultados esperados pelo próprio paciente, pela família e até pelos próprios médicos. Então, há uma dificuldade muito grande, tanto dos profissionais que não estudaram profundamente o assunto, como também da população, de diferenciar o erro médico dos desfechos, dos resultados que não correspondem, gostei muito da palavra que a senhora usou, expectativa. Acho que quando a senhora usou a palavra expectativa, resumiu o que eu tentava explicar em 5 minutos. Então, como que é o conceito aplicado de erro médico? O erro médico seria, doutor, quando o profissional ali da saúde, ele deixa de atuar com a necessidade que ele deveria ter e acaba praticando algo
que aí entra naquelas três situações, da imprudência, da imperícia e da negligência. Então, o erro médico, ele gira em torno dessas três situações. Então, se o médico deixou de fazer algo que ele poderia ter feito pelo paciente, ele foi negligente. Se o médico foi imprudente, ele foi precipitado, foi lá e fez algo que ele poderia ter deixado de fazer e chegaria no mesmo resultado, ele foi imprudente. E imperito, ele não tinha aquela habilidade de estar fazendo aquele procedimento e realizou. Então, o erro médico pode partir desses três princípios. E o que aconteceria ali? A população, às vezes, acha que o médico cometeu algum desses três princípios, quando, na verdade, foi uma intercorrência natural do paciente. Às vezes, uma comorbidade rara que aquele paciente tinha e não sabia que tinha. Então, são pontos que eu falo que dentro de um processo, como a gente consegue demonstrar isso para um juiz? Através de um assistente técnico. Então, são coisas que um leigo não vai saber identificar, até mesmo um advogado, porque não tem um conhecimento técnico da medicina para dizer se o médico agiu corretamente, de acordo com o que a ciência permitia que ele agisse, ou se ele realmente cometeu algum erro ali que teve um resultado não tão favorável para aquele paciente. Perfeito. A senhora usou aí o termo assistente técnico. Então, também que não é um termo, uma palavra e uma atividade profissional muito falada na nossa cultura, no nosso dia a dia. Então, já aproveitando só ter citado o termo e até ampliando, quem são, o que fazem e como atuam peritos médicos e assistentes técnicos médicos? Bom, doutor, o perito médico é um médico especializado em fazer perícias. Ele tem até uma residência voltada para a parte de peritos. E o assistente técnico pode ser um médico perito, mas o assistente técnico é um médico contratado de forma particular pelo paciente, muitas vezes, para que atue dentro daquele processo. Enquanto um médico perito é um médico oficial nomeado pelo Estado ou pela Justiça Federal para atuar naquele processo. Então, a parte interessada ali, que seria o médico, normalmente contrata um médico perito para ser assistente técnico naquele determinado caso, para poder ilustrar o caso para o Poder Judiciário, levando o conhecimento da medicina. Porque o Poder Judiciário, a gente tem que pensar assim, é um juiz, é uma pessoa leiga da medicina que vai julgar aquele caso. Então, ele não tem conhecimento, de fato, do que ocorreu ali. Então, quem vai trazer esse conhecimento técnico da medicina para os autos é um médico assistente e um médico perito. Só que o médico perito, ele vai estar ali de uma forma imparcial, também como um assistente técnico, só que ele vai analisar tudo que ele tem documental ali, todo o contexto, para trazer um laudo conclusivo. E o assistente técnico consegue, às vezes, rebater aquilo que o médico perito colocou dentro do processo. E ele traz de uma forma, ele foi contratado pelo réu ali que está sendo investigado, no caso, o médico. Então, ele vai tentar desmistificar aquilo que o médico perito colocou ali e vai tentar trazer de uma forma que, se encontrado no processo, no prontuário, em toda a documentação e provas que tem dentro dos autos, se realmente aquele médico deveria estar respondendo a esse processo ou não. E vai desmistificar se houve um crime ou não. Então, eu falo que não tem como a gente atuar num processo criminal sem ter um médico assistente trabalhando conosco, para trazer esse conhecimento técnico da medicina para um leigo que é o juiz. Excelente, doutor. Inclusive, na nossa equipe, Vida Mental Perícias, nós temos 2 médicos legistas, liderados pelo Dr. Marcelo Brockstein, para podermos prestar assistência técnicas em relação a essa temática, por exemplo, de erro médico. Doutora, eu fico assim, bastante impactado quando, por exemplo, ao longo da vida, eu vi sobre lesão corporal em situações de briga na rua, de violência, de ameaça, em que uma pessoa, assim, de maneira muito simplificada, no meu entendimento médico e não jurídico, de lesão corporal. Aí tem sido falado cada vez mais de lesão corporal causada
pelo médico, pela médica, nos seus pacientes. Então, como que é o conceito de lesão corporal e o conceito de lesão corporal aplicado na medicina legal, no direito criminal médico? Doutor, eu vou trazer de uma forma um pouquinho mais prática, que eu acho que fica mais fácil a compreensão. Então, eu vou trazer como exemplo uma médica cirurgiã, que ela vai até o paciente, vamos supor que ela vai realizar uma cirurgia para colocar o silicone naquela paciente. E em regra, a cirurgia deveria ter um bom final, que a paciente estaria com a mama bonita, apresentável. E por alguma razão, ela não consegue finalizar essa cirurgia. E a cicatriz fica deformada, o seio da paciente fica aberto, ela não consegue finalizar, ela não consegue deixar ele com o aspecto de uma mama normal. Isso seria uma consequência de uma lesão corporal. Então, ela teve a intenção de gerar essa lesão na paciente, mas ela gerou um dano naquela paciente que às vezes é irreparável, em decorrência do procedimento cirúrgico que ela foi realizar naquela paciente. Então, ela deixou uma cicatriz muito grande e essa lesão corporal, ela pode ser de caráter grave ou às vezes leve. Então, essa cicatriz que não ficou perfeita, essa cicatriz que infeccionou, deu problema para essa paciente e ela entendeu que não era algo natural do corpo dela, era em decorrência do ato daquela médica, até o Poder Judiciário fez um boletim de ocorrência e vai ser investigado se é lesão corporal ou não. Ela passa por um exame de corpo de delito. Agora, natureza grave. Essa mama perde a função dela, fica aberta e tem riscos de infecção e deixou essa paciente por mais de 30 dias sem conseguir executar as atividades normais do dia a dia. Então, ela deixou uma lesão, ela deixou uma marca naquela paciente que pode ou não ser reparada. Omissão de socorro. Então, uma das questões que mais deixam as pessoas infelizes, denunciando e até agressivas com os profissionais de saúde é quando há o entendimento que no pronto-socorro não está tendo a velocidade de atendimento que se precisa, que na unidade básica de saúde não está tendo a rapidez que o paciente espera para ser atendido e com isso tem possíveis agravamentos quando a ambulância não chega a tempo de ter o resgate mais seguro. Doutor, então, há por parte dos médicos e médicas uma preocupação muito grande de serem enquadrados na situação de omissão de socorro, mesmo que estejam disponíveis com boa vontade de exercer as suas atividades, mas existe limitação de tempo, recurso e cargas de trabalho excessivas. Então, como que é esse conceito da omissão de socorro e quando que ele se aplica e quando que ele é distorcidamente colocado? Bom, doutor, a omissão de socorro seria o médico deixar de prestar socorro àquele paciente quando ele necessita de um auxílio. E o que acontece muito nas unidades de saúde, assim como mencionada pelo doutor, não tem estrutura para poder atender, às vezes, todos os pacientes, ou com a agilidade que deveria se atender. Muitas vezes são poucos médicos trabalhando com muitos pacientes para serem atendidos numa carga horária excessiva e sob pressão, sem ter recursos físicos para atender aquele paciente, sem ter medicamento suficiente para aquele paciente. Então, nem sempre, quando o médico deixou de atender aquele paciente, vai ser uma omissão de socorro. Principalmente na unidade pública de saúde, o médico não ter atendido aquele paciente, porque muitas vezes não chegou a vez dele em ser atendido, não se trata de uma omissão de socorro. O médico tem como argumentar que aquilo ali não foi uma omissão de socorro, ele não deixou de atender aquele paciente, vendo que aquele paciente necessitava de auxílio. Normalmente, nas unidades de saúde, o paciente é
passado por triagem, às vezes quando chega em vias de ambulância, tem um profissional ali atuando. O profissional, quando ele atua de acordo com aquilo que a ciência da medicina permite que ele atue, não significa que ele cometeu uma omissão de socorro. Ele esteve ali, ele tentou prestar o socorro para o paciente. Às vezes ele não teve recursos necessários para conseguir um bom desfecho daquele quadro, mas ele fez o que ele podia fazer com aquilo que ele tinha para ser feito. Excelente, doutora. Doutor, por falar, inclusive, das dificuldades que tem em alguns serviços de saúde, né, dos profissionais terem acesso a recursos, medicamentos, profissionais auxiliares. Então, a maioria dos clientes médicos e médicas que nós temos acusados de erro médico, eles são do Sistema Único de Saúde. E a maioria das vezes, eles estão nessas circunstâncias que, mesmo com boa vontade, disponibilidade e conhecimento, não conseguiam exercer as suas funções. Doutora, durante lá as nossas cadeiras de formação médica, em deontologia médica, ética médica, perícia médica, medicina do trabalho, enfim, de maneira geral, o que os nossos preceptores sempre ficam falando repetidamente, que a melhor proteção preventiva de acusações futuras é através do registro adequado no prontuário. Então, nesse sentido, o que a senhora concorda e o que a senhora tem a trazer a mais no sentido preventivo? Porque também a doutora Nathalie Lima faz trabalho relacionado à prevenção, à preparação para que os profissionais não sejam expostos a acusações, denúncias e a chamadas, tanto cíveis, criminais e éticos administrativas. Então, o que a senhora tem a dizer do prontuário como meio de prevenção de problemas e o que tem a mais disso? Uma excelente pergunta, doutor. O prontuário médico, eu falo que é uma das coisas mais importantes para um médico ter a seu favor. Então, nessa questão do preventivo, o documento é essencial para que o médico não venha a ser processado, porque a gente não tem como impedir que um médico sofra um processo, mas a gente tem como ter o elemento probatório suficiente para fazer uma boa defesa e ter êxito naquele processo. Então, um prontuário bem redigido, bem escrito, detalhado, rico em detalhes, traz uma segurança jurídica maior para esse médico. Então, tudo que ocorre dentro da clínica, do hospital, durante aquele ato médico com aquele paciente, tem que estar no prontuário. Eu falo que o que não está escrito não está no mundo jurídico. Então, tem que estar ali, escrito tudo o que ocorreu com aquele paciente. Se aquele paciente chegou decorrente de outro profissional de saúde, tem que constar ali da onde ele veio, por que ele veio, o dia que ele veio, o horário, descrever como que aquele paciente apresentava fisicamente a hora que ele chegou. Então, quanto mais detalhes tiver naquele prontuário, mais clareza a gente vai trazer se vier um processo. Só que a gente não fala só em prontuário, em questões de defesa, em questões de documentação. Então, a gente tem os termos de consentimento livre e esclarecido. Então, o médico tem a obrigação informacional, ele tem o dever de informar o paciente sobre tudo o que ele está fazendo com aquele paciente, ele tem o dever de dar opções para aquele paciente, porque o paciente tem a livre escolha, ele tem o direito de escolher livremente o procedimento que ele vai ser submetido ou não. E é aí que entra o termo de consentimento livre esclarecido. É um documento onde o médico vai mostrar de forma escrita para aquele paciente tudo sobre aquele procedimento que ele vai realizar. Então, nesse documento tem que constar tudo que aquele procedimento o que é o procedimento, quais são as possíveis intercorrências que podem surgir através desse procedimento, se há chances de erro, se há chances de óbito, tudo tem que estar bem esclarecido para o paciente, porque ele tem que ter a livre escolha de decidir, eu quero fazer esse procedimento ou eu não quero fazer esse procedimento. E esse documento, se ele for
com palavras claras, para leigo conseguir entender e não seja um documento genérico, ele ajuda muito numa defesa técnica posteriormente. Porque vai demonstrar que aquele paciente tinha conhecimento o suficiente do que ele estava sendo submetido. Doutora, então a senhora está falando aí do termo de consentimento livre e esclarecido como sendo um meio protetivo tanto para o médico reduzir o risco de ser exposto a denúncias, acusações, como também para o paciente, óbvio, ter clareza daquilo que ele está ou irá receber por parte do médico. Doutora, nós temos aí, nos últimos anos, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isto também já teve alguns colegas, inclusive próximos de relacionamento, tendo problema em relação a essa questão. Desta temática, direito médico, criminal e Lei Geral de Proteção de Dados, quais são as instruções que a senhora tem a dar aos profissionais da área? Os médicos têm que ter em mente que toda informação trazida pelo paciente, ela deve ser sigilosa e deve ser bem armazenada. Então, o médico ele deve pegar as informações do paciente e informar para que está pegando aquelas informações, aqueles dados, a gente chama de dados sensíveis, esses dados sensíveis desses pacientes, e informá-lo para que esses dados serão bem armazenados, que não correm o risco de serem vazados e que as informações contidas no prontuário, contidas na clínica, elas são sigilosas, em que em nenhum momento, nem a secretária, nem ninguém que transita pela clínica vai ter conhecimento daquilo que foi tratado em consulta, daquilo que consta em prontuário e de todas as informações pessoais que foram trazidas para o meio médico. Excelente. Doutora Nathalie Lima, outra questão muito do dia a dia das discussões é sobre as práticas off-label. Então, nós temos algumas áreas da medicina em que os procedimentos, condutas, tratamentos, eles já estão bastante reconhecidos, organizados e fundamentados em protocolos. E nós temos, diria até, a maior parte da medicina ainda não tem essa questão de protocolos tão consistentes e reconhecidos. Eu sempre costumo lembrar, por exemplo, da infectologia, que tem a maioria dos seus tratamentos já bastante organizados de modo a serem replicados em situações idênticas ou semelhantes. Então, no dia a dia se pratica muito o off-label, ou seja, pelo menos no entendimento médico, é utilizar um meio, um medicamento, um recurso para um determinado fim, que não é propriamente aquele fim inicial do medicamento, procedimento. Então, como que deve ser o registro em relação às práticas off-label também para prevenir possíveis consequências negativas para o profissional da medicina? Bom, doutora, a gente chama essa prática normalmente daquilo que não está em bula de medicamento ou dentro normalmente do corriqueiro de ser usado com aquele procedimento. Primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é esse procedimento, mesmo que off-label, ele está regulamentado dentro do CRM, ele é permitido pelo CRM, é isso que a gente tem que estar bem atento, porque às vezes ele não é permitido pelo CRM, ele não é reconhecido. A gente tem que pensar o seguinte, a medicina ela é baseada em evidências. Então, às vezes, a evidência de que aquele procedimento, que aquele medicamento também pode ser utilizado para outras patologias, já tem estudos suficientes que possam demonstrar que ele pode ser usado com essa outra patologia. Então, a gente traz isso para o CRM. Então, o que eu oriento? É procurar saber se dentro do CRM esse modo de trabalho está permitido. Estando permitido, tem que também levar ao conhecimento do paciente que aquele medicamento não é prescrito em bula, que aquele procedimento que está sendo tratado ali, ele é feito de uma forma ainda em bases de pesquisa, que ainda não tem algo muito concreto sobre ele, que é permitido dentro do CRM, mas ainda tem muitos estudos a serem desenvolvidos decorrente daquilo ali. Então, o paciente sempre tem que estar ciente de todo o procedimento que ele está fazendo, de toda a medicação que ele está sendo submetida e informado, essa medicação ela não é prescrita em bula, para esse tratamento é o qual você vai realizar. Entretanto, já tem estudos científicos o suficiente para nos
dizer e demonstrar que também é eficaz para a sua patologia, para o seu tratamento. Excelente. Muito, muito, muito claro. Doutora Nathalie Lima, acho que talvez a pergunta mais feita nesses contextos de discussões, igual nós estamos tendo essa ótima oportunidade de termos aqui em conjunto, é sobre, por exemplo, uma situação da testemunha de Jeová. Então, aparece uma pessoa, né, um paciente que é testemunha de Jeová e está com a necessidade de transfusão sanguínea, mas que os familiares ainda não chegaram para autorizar e aquela pessoa está num quadro confusional que não pode tomar a decisão. Então, acho que esta é uma das perguntas mais emblemáticas que tem nessa interface do direito médico com a medicina e agora aqui um plus, o direito médico-criminal com a medicina. Então, a compreensão jurídica da senhora, tanto preventiva, como também posteriormente até defensiva, o médico, a médica, transfunde ou não transfunde? Doutor, esse tema sempre foi muito confuso, tanto para os médicos quanto para o Poder Judiciário. E justamente por conta disso, no final do ano passado, o STF trouxe um julgado para trazer mais respaldo para os médicos referente a esse tema. Então, qual que foi o entendimento desse julgado? O entendimento é que se for paciente adulto, capaz, e deixar esse consentimento esclarecido por escrito, dizendo que abre mão da transfusão sanguínea, o médico pode deixar de realizar essa transfusão nesse paciente. Entretanto, se esse paciente não está com a vontade, não tem ali a capacidade civil de exercer a sua vontade, um terceiro não pode exercer por ele. O que seria isso? Um pai não pode chegar ao médico e falar que não concorda do filho ser submetido a uma transfusão sanguínea. Por quê? Ele não responde por aquele filho. O direito de se negar a ser transfundido, ele é exclusivamente pessoal, não se transfere a terceiro. Então, ele não pode decidir por terceiro. E agora, é um paciente adulto e ele não deixou isso de forma clara. Hoje em dia tem o testamento vital, que é a forma que o paciente pode deixar por escrito, antecedente a qualquer procedimento que ele vá realizar, o que ele gostaria e não gostaria de ser submetido. E o médico deve respeitar aquele documento que o paciente porta. Agora, se esse paciente chegar inconsciente numa unidade de saúde, a gente tem que pensar, ele não está no exercício pleno da sua capacidade civil. Então, um terceiro não pode decidir por ele. Se esse terceiro não tiver nenhum documento que demonstre que aquele paciente deixou claro, por escrito, anteriormente, que não gostaria de ser submetido a uma transfusão sanguínea em decorrência da sua religião, o médico deve realizar. Por quê? Ele não está consciente para deixar isso bem claro e de forma escrita de que ele não vai se submeter àquele procedimento. Excelente. E eu quero aqui ter a humildade que eu desconhecia esse julgado e esse entendimento. Ou seja, o quanto que é bom estarmos falando com especialista, subespecialista, atuante na área para nos atualizarmos. Doutora, a senhora falou do testamento vital e acho que erroneamente, até peço desculpa para quem já ouviu isso de mim, né? Eu geralmente falo testamento vitae. Então, que inclusive é uma das áreas de atuações que nós temos aqui, especialmente na pandemia. Na pandemia, doutora Nathalie Lima, nós tivemos várias contratações em relação ao testamento vitae. Eu chamo de vitae, mas aprendi com a senhora, é vital. Doutor, tem essa divergência. Tem alguns que falam vitae, tem alguns que falam vital. Nas duas formas estão corretas. Na pandemia, realmente, foi dito muito isso. Eu falo que o direito médico em si, depois da pandemia, tomou uma notoriedade maior. Por quê? A telemedicina, por exemplo, antes da pandemia, ela não existia.
ela veio junto com a pandemia. Então, o estado pandêmico no qual o país e o mundo passou, eles trouxeram consequências boas também. Então, eles modificaram e atualizaram muitas coisas dentro do direito, trouxeram a telemedicina, trouxeram a notoriedade para as pessoas que antes não tinham conhecimento de alguns termos, de algumas coisas que talvez seja importante. E uma delas é o testamento vital. Então, ele traz para aquele paciente uma garantia de que se ele estiver num tratamento oncológico, se ele for submetido a algum tratamento, ele tem como determinar como vai ser o transcorrer desse tratamento. Se ele deseja ou não ser reanimado em algumas condutas que haja necessidade, se ele deseja ou não ser entubado, como ele deseja que proceda a internação dele no hospital, como ele deseja que proceda aquele tratamento médico. Então, ele vem descrito tudo isso, de como ele gostaria que fosse conduzida determinada situação em que ele necessitou estar hospitalizado ou necessitou de atendimento médico. Excelente sobre o testamento vital. E daí precisa ser registrado em cartório, doutora? Como que é? Necessita ser registrado em cartório. Para trazer conhecimento para o Poder Judiciário de que aquele documento realmente foi assinado e foi intencional do paciente, o ideal é que o paciente procure um advogado para orientá-lo a redigir esse documento e registrar em cartório para deixar claro para quando houver necessidade e passar aquilo ali para o médico, ele tenha total notoriedade e consiga transparecer que aquilo ali realmente foi o paciente quem assinou e que foi a vontade dele escrito ali. Excelente. Doutora Nathalie Lima, sobre doação de órgãos. Então, na nossa cultura, e inclusive eu percebo isso na minha família, com os meus amigos, geralmente não se conversa em vida, pelo menos na maioria das famílias que eu relaciono. E que os meus pacientes também dizem isso. Não se fala no dia a dia, quando eu virar óbito, quando eu morrer, quando eu falecer, é para doar meus órgãos, não é para doar parte ou não. Então, como que é, na perspectiva jurídica, né, do direito médico, quando que e qual a melhor forma da pessoa em vida registrar esse desejo pela doação ou não, ou parcial ou total, do que for viável, como também de a pessoa não tendo deixado nenhum registro disto ser decidido pela família sem culpa e sem riscos. Bom, doutor, esse paciente que tem a intenção de doação de órgão, o ideal é que ele deixe isso registrado através de um documento em cartório. Então, o testamento vital também é um documento onde ele pode deixar registrado isso, mas se a única intenção dele é a doação de órgãos, ele ir até o cartório registrar um documento, deixando a família ciente de que ele vai realizar a doação se ele vier a óbito. Agora, não tem nenhum documento, a família não sabe o que decidir. Quando o paciente chegou a óbito, é a família que decide como vai ser o fim da vida daquele paciente. Se vai doar o órgão ou não, se o paciente, se aquele vamos dizer assim, aquele cadáver, se ele vai ser cremado ou não, se ele vai ser enterrado, como vai ser o enterro, onde vai ser o enterro. Então, tudo quem vai conduzir são os parentes, são os responsáveis legais daquele indivíduo. Excelente. Doutora Nathalie Lima, quais são as principais prestações de serviços que a senhora e a banca de advogados da senhora realiza na perspectiva preventiva, de médicos e médicas serem preparados a não se exporem a situações de risco de responderem processos criminais, cíveis e ético-administrativos? Doutor, hoje nós oferecemos para os médicos uma assessoria jurídica preventiva, que ela engloba bastante coisas para garantir que esse médico tenha documentos necessários o suficiente para fazer uma boa defesa, caso venha a ser processado, evitar
chegar a um processo, tanto no CRM quanto no Poder Judiciário. Então, nessa assessoria jurídica, a gente elabora documentos como contratos, termos de consentimentos livres e esclarecidos. Nós prestamos consultoria e treinamento para a equipe de marketing, para os colaboradores da clínica, demonstrando para eles aquilo que eles podem e não podem fazer em relação ao paciente. Nós prestamos treinamentos, inclusive, para os médicos, de como devem responder aos pacientes, a forma mais adequada de manter aquela relação médico-paciente saudável. Então, a assessoria jurídica, ela normalmente engloba 12 meses e ela estrutura a clínica. Ela elabora um plano de contenção de riscos, ela faz um regimento interno da clínica, que é demonstrando, através de um documento escrito, para os colaboradores, para os médicos e para os pacientes, como é a sistemática daquela clínica, como é a sistemática de consulta para aquele médico, a política de agendamento da clínica, como vai funcionar a estrutura como um todo daquela clínica. E aí também tem a questão do preventivo, que a gente faz documentações à parte. Então, a gente elabora só um contrato, às vezes porque o médico precisa, um termo de consentimento para determinado procedimento, ou um termo de consentimento para o uso de imagem. Então, a gente realiza só a elaboração de documento como assessoria jurídica preventiva aí para os médicos e profissionais de saúde também, no geral. Excelente, que é um serviço muito recomendado, já que nós não temos habitualmente a cultura preventiva. Doutora Nathalie Lima, a senhora não falou do direito médico já no contencioso, ou seja, quais são as prestações de serviço que a senhora e a banca da senhora realiza aos médicos e médicas quando já estão com uma acusação, denúncia, boletim de ocorrência, inquérito, processo nessas áreas cíveis, criminais e ético-administrativas? Bom, doutor, nós realizamos a defesa dos médicos no modo geral, em todas as esferas, tanto no CRM, CFM, no Poder Judiciário, nas ações cíveis, criminais. Dentro da equipe temos profissionais que realizam defesa também trabalhista, quando há necessidade. E a gente, quando tem um conhecimento técnico ali do direito médico, a gente consegue levar uma defesa de excelência para aquele profissional. Então, nós buscamos muito trazer para o médico uma defesa completa, em todas as esferas, com todos os auxílios necessários, em parceria com médicos também, assistentes, técnicos, em geral, para trazer um auxílio ainda maior para aquele médico. E também a gente oferece para ele um auxílio, às vezes preventivo, em relação a algo contencioso que pode gerar outro processo. Então, a gente auxilia ele nessa questão. Como seria isso, doutora? Dependendo do desdobramento daquele processo, ele pode vir a sofrer outro processo. Então, a gente mostra para ele de uma forma mais preventiva como evitar que aquele novo processo venha a surgir em decorrência daquele ali. Então, a gente respalda o médico de todos os lados possíveis. Excelente. Que bom ter profissionais tão qualificados para defender e proteger e prevenir sobre as nossas vulnerabilidades. Doutora Nathalie Lima, eu senti falta da senhora falar sobre a vossa mentoria em Direito Médico Criminal na Prática. Até porque, de todos os convidados e convidadas que nós já tivemos aqui, né, Renan? Não tem nenhum profissional com esta especificidade de atuação. Então, trazer uma mentoria nesta área é importantíssimo. Então, para qual o público, se é exclusivo ou não para advogados e advogadas, e o que esperar de aprender, aplicar e utilizar dessa mentoria? É um ponto que o doutor mencionou muito interessante. O direito médico criminal, ele é pouco visto, inclusive, no meio dos advogados. As pessoas têm pouco conhecimento de que um médico também pode ser processado criminalmente em decorrência do ato médico. Então, vendo essa falha aí na comunicação e no conhecimento, tanto dos médicos quanto dos advogados, eu resolvi criar essa mentoria
voltada mais para advogados, mas nada impede que médicos também participem. Mas vai ser uma mentoria bem prática, mostrando para esses profissionais como eles atuarem da melhor forma possível e fazer uma boa defesa técnica do profissional de saúde quando processado criminalmente. Porque quando você tem um conhecimento técnico só do direito criminal, às vezes você deixa de fazer algo que é exclusivo do direito médico. Então, tem pequenos detalhes que, às vezes, se a gente fosse tratar de um réu comum, a gente agiria de uma forma. Quando esse réu se trata de um médico, nós somos obrigados a agir de outra forma, tomar outra conduta, porque é um réu diferente, pode dar outros desdobramentos que num réu comum não daria. Então, a gente vai trazer isso na prática para os advogados, como conduzir desde do inquérito policial, do acompanhamento na delegacia, até o desfecho desse processo numa sentença, numa apelação, num recurso, todos os meios possíveis para esse advogado exercer uma boa defesa técnica do profissional de saúde. Excelente. E, inclusive, doutor, eu aproveito a oportunidade para convidá-lo para dar uma aula exclusiva para os nossos alunos referente à especialidade do doutor, e queria também aproveitar e pedir para o doutor explicar um pouquinho como é essa atuação do doutor em parceria aí com o direito médico criminal. Excelente. Lá no começo, né, eu falei que várias vezes a parceria nasce deste podcast, e aqui tínhamos diferente entre nós que essa parceria já é consolidada e agora estou sendo surpreendido que ela está sendo ampliada. Então, primeiro, minha gratidão, senhora, pelo convite, está aceito. Então, quero preparar da melhor maneira possível. E neste convite, como em outros momentos que nós já compartilhamos trabalhos, o objetivo será de ofertarmos uma teoria aplicada ao que já fazemos há aproximadamente 20 anos, em assistências técnicas de psiquiatria forense, psicologia jurídica, serviço social judiciário, medicina legal, genética forense, toxicologia. Então, na aula que a senhora está me convidando, levarei casos reais que trabalhamos como assistentes técnicos de advogados e advogadas. Inclusive, caso que tivemos em comum. Perfeito, doutor. Será uma honra tê-lo comigo nessa parceria aí, para essa mentoria em Direito Médico Criminal. Excelente. Então, quero agradecer aqui a doutora Nathalie Lima pela boa vontade, disposição e toda essa energia para dedicar a esta área que poucos profissionais dedicam, especialmente em relação a essa expertise preventiva, que eu acho altamente recomendável, porque ela é de muito menos custo e muito mais eficiência. E em casos de situações já desencadeadas em processo, também de contar com os serviços da doutora Nathalie e banca. Então, muito obrigado. E eu que agradeço o convite, muito grande doutor. Recebê-la. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, fazendo parte de um podcast tão conhecido, tão importante e de uma responsabilidade muito grande. Muito obrigada. Excelente. E tem um ótimo aproveitamento desse conteúdo. Distribuam, mostrem, porque queremos que essas informações sejam úteis para o maior número possível de pessoas. Há um conhecimento tão especializado, importante e, acima de tudo, pedagógico e claro.